Meus irmãos, meus amigos, é uma alegria estarmos aqui juntos novamente no nosso canal de Estudos Espíritas para que possamos realizar mais uma reflexão, acerca do que nos ensinam os bons amigos espirituais. Hoje o nosso tema é interessantíssimo, gente. Nós vamos falar das lembranças do espírito quando está na pátria espiritual, depois que deixa o mundo físico. Nós já estudamos aqui pela doutrina, gente, o quanto é importante a nossa trajetória terrena como forma de ajustamento nosso no mundo espiritual. No intervalo entre duas reencarnações, nós estamos no estado de erraticidade. Então, nessa condição, o espírito, sim, volta a ele as suas lembranças de outras existências, da existência material última que ele viveu. E, naturalmente, gente, o espírito é impelido a fazer um balanço de suas existências, de suas construções interiores, de tudo aquilo que fez ou que deixou de fazer, as suas omissões, aquela palavra que deixou de construir, enfim, o espírito estará no mundo espiritual exatamente como deixou a pátria física, com sua individualidade, com a sua independência, carregando consigo a sua personalidade, os seus acertos, os seus erros também. Tudo isso que faz parte de nós estará muito aflorado no mundo espiritual. Então o espírito, sim, começa a ter muitas lembranças, principalmente da última existência, com quem conviveu, por isso o espírito sente muita saudade também, não é? Tudo vem à mente do espírito e a sua consciência então aflora pela necessidade de melhorar-se, de começar no mundo espiritual fazendo esse exame de tudo que ele realizou na construção já de sua próxima oportunidade terrena, na sua próxima encarnação, para que ele possa fazer melhor do que fez até aquele momento. Então esse exame do próprio espírito é importantíssimo para que ele perceba fora do corpo material, sem as ilusões da matéria, realmente aquilo do que ele mais necessita. E aí, gente, estaremos no mundo espiritual ajustados à nossa própria condição. Esse é o nosso estudo. E aí eu trouxe aqui para nos enriquecer trechos de um livro de Emmanuel, que fala exatamente dessas lembranças após o nosso desencarne. Como vem aflorar para o espírito tudo isso? Então, o Espírito Emmanuel nos ensina dizendo assim, gente: a faculdade da recordação é o agente que nos premia ou nos pune ante os acertos e os desacertos de nossa rota. Dessa forma, se os atos louváveis são recursos de abençoada renovação e profunda alegria para o espírito, nos recessos da própria alma, as ações infelizes se erguem além do túmulo por fantasmas do remorso e a aflição no mundo da consciência. Então, gente, ninguém foge da sua própria consciência. O que é que diz Emmanuel? Pode os nossos desacertos, as nossas omissões, aflorarem no mundo espiritual em forma de remorso e de aflição. Então o espírito vai estar no mundo espiritual na paz ou no desajuste que ele constrói para si próprio, não é? E Emmanuel diz isso, é no mundo da consciência que tudo isso vai aflorar, naquilo que nós dissemos, na revisão que fará o espírito quando chega no lado de lá da vida, porque são os vivos daqui e os vivos de lá. Gente, a doutrina nos ensina isso sempre. Nós estamos lá com a vida muito pungente e com a nossa consciência não mais, muitas vezes, embotada pelos sentidos da matéria. O espírito lá é pleno, não é? Suas potencialidades vão estar em melhores condições e, obviamente, sendo impelido a revisar tudo o que fez até então. É isso que nos diz o Espírito Emmanuel, e ele continua assim: crimes perpetrados
faltas cometidas, erros deliberados, palavras defeituosas e omissões lamentáveis voltam à nossa lembrança, impondo-nos em reflexos dolorosos o efeito de nossas quedas e o resultado de nossos desregramentos, quando os sentidos da esfera física não mais nos acalentam as ilusões. Gente, é muito natural que enquanto estamos aqui na nossa jornada, a matéria nos iluda muito, por isso que chamamos o mundo das formas e o mundo das ilusões. Mas ninguém engana por todo o tempo, nem todo mundo, muito menos a si próprio. Quando nós chegamos no mundo espiritual, todas as ilusões ficam na matéria e nós vamos estar exatamente frente a frente com a nossa consciência e com as nossas lembranças. A nossa história não se apaga. Todas as encarnações são solidárias e o Espírito carrega consigo tudo o que é verdadeiramente. Então, estando no mundo espiritual, como diz Emmanuel, tudo fica registrado, gente. E não é alguém que vai nos punir, alguém que vai nos cobrar, não. É na consciência que nós fazemos o nosso exame como espíritos que somos e vamos então buscar realinhar a nossa rota no caminho do bem, daquilo que é útil e que é construtivo, não é? Nesse momento, sim, de acordo com a nossa condição espiritual, estaremos sendo auxiliados por aqueles espíritos que desejam a nossa boa reconstrução no bem. Continua Emmanuel dizendo assim: não ouvideis assim que além da morte a vida nos aguarda em perpetuidade de grandeza e de luz, e que nessas mesmas dimensões de glorificação e beleza, a memória imperecível é sempre o espelho que nos retrata o passado, a fim de que a sombra reinante em nós se dissolva nas lições do presente, impelindo-nos a seguir desenleados da treva, no encalço da perfeição com que nos acena o futuro. Então, gente, daí a importância da reencarnação. Ninguém é punido indefinidamente. Não somos punidos por ninguém. A nossa consciência nos cobra, nós examinamos tudo aquilo que precisamos ainda realizar em nosso mundo íntimo e Deus nos oportuniza o ensejo da reencarnação, para que a gente faça melhor hoje do que fizemos ontem. É como diz aqui Emmanuel, não é? O espelho que nos retrata o passado, a fim de que a sombra se dissolva e nas lições do presente nós possamos construir um mundo íntimo melhor. O Espírito André Luiz também colabora conosco nesse estudo. André Luiz diz assim: a consciência nesse momento, né, na pátria espiritual, atua e cada espírito vive no céu ou no inferno que edificou para si mesmo. Olha aí como é importante, gente, a explicação do Espírito André Luiz. O céu e o inferno depende daquilo que nós construímos no nosso mundo interior. André Luiz continua: o ambiente espiritual é reflexo interior. As criaturas então se agrupam segundo as suas tendências. O bem é fonte de equilíbrio e todo aquele que o pratica encontra amparo nas esferas superiores. Gente, a construção do bem não é uma abstração. A construção do bem nos posiciona em condições de receber ajuda do mundo espiritual. Quando lá chegamos na nova vida que despertamos, fazendo esse balanço no exame da própria consciência, as nossas construções vão advogar em nosso favor. Nós estaremos atraindo para nós esses bons amigos espirituais a nos auxiliar no nosso planejamento futuro, não é? Veja o que diz ainda André Luiz. Assim, a adaptação na vida espiritual não é um evento externo, mas um retrato fiel da vida interior que construímos. É isso. O que é que diz Emmanuel de uma forma mais filosófica, reflexiva,
que tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer vão interferir profundamente na nossa condição no mundo espiritual. E André Luiz então vem nos falando dessa técnica da justa lei da afinidade. Nós estaremos no mundo espiritual felizes ou infelizes, como aqui na matéria também é assim, de acordo com aquilo que nós construímos intimamente. Quem somos nós hoje? Essa reflexão é muito importante. E o Espírito André Luiz diz isso. Vamos estar ajustados no mundo espiritual de acordo com as nossas afinidades, não é? Então ninguém se demora, gente, em regiões inferiores, em regiões mais difíceis no mundo espiritual, porque Deus está punindo. Longe disso. Nós estaremos em regiões inferiores de sofrimento de acordo com o que nós construímos intimamente. É lei natural de afinidade. Quanto mais a gente se demora nessa região de sofrimento, significa que nós estamos afeitos àquelas vibrações mais densas, até o momento em que a gente desperte e seja então retirado desses ambientes para nos renovar e construir o nosso próprio futuro. Então Emmanuel nos alertou nesse aspecto, gente. O quanto é importante, não é? Esse balanço que a gente vai fazer e, sobretudo, a gente compreendendo, não é, o que dizem os espíritos, que a maior dor moral da alma, quando chega no mundo espiritual, é justamente a sensação do tempo perdido. E a matéria, muitas vezes, gente, é o grande alerta, nos proporciona muita ilusão, não é? Perda de tempo com coisa que não tem importância, e nós precisamos a gente precisa acordar desde já, para que a gente não perca mais tempo, não é? Então veja o que diz aqui a espiritualidade. Que após nós compreendermos, não é, essa justa lei de afinidade, elas dizem assim, perceberemos que o mais importante não é indagar sobre o depois, gente. É observar com sinceridade o agora. Que tipo de mundo estamos construindo no nosso íntimo, não é? Quais sentimentos estamos acalentando no silêncio de nossos corações? Gente, isso é importantíssimo. Muitas vezes, o que vai acontecer depois? Quando eu desencarnar, como é que será a situação? Gente, a gente pensa nisso na vida futura, mas a gente não pode deixar de perceber o momento presente. Como diz aqui a espiritualidade, que mundo íntimo nós estamos construindo? Nós estamos trilhando aqui na matéria com que sentimentos? Como tem sido a nossa conduta, a nossa atitude perante nós e os nossos semelhantes, as pessoas que nos cercam? Esse tipo de indagação é o principal ponto do nosso estudo de hoje. Então nós já nos percebemos em vida pungente após a matéria, que no intervalo entre as reencarnações, normalmente e necessariamente, nós vamos fazer uma revisão daquilo que somos verdadeiramente. Nós vamos ter na lembrança todas as nossas encarnações, porque elas são solidárias, e essa reflexão é para o agora. Como tem sido minha jornada até esse momento? Como está meu mundo interior? O que eu tenho trazido para dentro do meu bojo espiritual? Quais os sentimentos que estão me movimentando aqui na matéria? Tudo isso terá reflexo quando nós deixarmos essa encarnação, gente. Quando nós formos despertar no mundo espiritual, vamos estar frente a frente com a nossa própria consciência. E vamos lá estar ajustados a essa nossa realidade interior, as vibrações que nós alimentamos até agora. Então, a desencarnação não nos modifica como num passe de mágica, não. Nós estaremos no mundo espiritual consoante estávamos aqui na matéria, com os nossos acertos, com os nossos erros e com a nossa consciência plena daquilo que somos verdadeiramente. E eu trago aqui, nos encaminhando para o final do nosso estudo, uma mensagem importante de Joana de Ângeles. É uma mensagem
de construção, de conforto, de orientação, é o que nos diz a nossa irmã. Ela diz, olha, que possamos então já cultivar pensamentos mais elevados, semear o bem, disciplinar nossos desejos e emoções e confiar na misericórdia divina. Estaremos assim exatamente onde nossa consciência vai nos colocar. E no final, perceberemos, quando deixarmos esta jornada, que a luta sempre foi dentro de nós próprios. Então, gente, esse é o nosso estudo de hoje, é a nossa reflexão das nossas lembranças no mundo espiritual em favor de nosso próprio futuro, de nossas construções, de nosso progresso. No mundo espiritual, as coisas não se apagam, muito pelo contrário. Nossas lembranças afloram e nós vamos então perceber realmente quem somos e o que precisamos como ponto de melhoria para as próximas oportunidades, porque é importante sabermos, como nos ensina a doutrina, ninguém está fadado, não é, a ser punido indefinidamente. Ninguém é punido, gente. Deus, amoroso e justo, nos oferta uma nova oportunidade reencarnatória para que depois dessas lembranças, desse exame de consciência, nós possamos retornar ao palco da matéria e fazer melhor hoje do que fizemos ontem. Então, ficam essas reflexões, que Deus nos ilumine. Peço a vocês que, se gostaram, deixem seu like, não é? Peçam às pessoas que se inscrevam, para que também possam se aperfeiçoar no mundo íntimo, através desses bons estudos, e que Deus nos conceda a oportunidade de estarmos juntos aqui novamente no próximo sábado. Desejo a todos muita paz, luz e progresso espiritual.